Basquete em cadeiras de rodas. O basquete em cadeiras de rodas começou a ser praticado nos Estados Unidos em 1946. Os jogadores eram ex-soldados americanos feridos durante a Segunda Guerra Mundial. O basquete em cadeira de rodas foi a primeira modalidade paralímpica a ser praticada no Brasil, em 1958. Os principais responsáveis pelos primeiros passos foram Sérgio Del Grande e Robson Sampaio. Regras oficiais da Federação Internacional de Basquete em Cadeiras de Rodas. Regras gerais. Regras dos jogos de basquete em cadeiras de rodas. As regras do basquete em cadeiras de rodas são muito semelhantes às do jogo de basquete tradicional. São feitas a partir de algumas modificações que levam em consideração a cadeira de rodas e a mecânica da sua locomoção e a necessidade de se jogar sentado. Regras gerais. Como no basquete tradicional, são 5 jogadores em cada uma das equipes, com 2 períodos de 20 minutos, usando 30 segundos de posse de bola. No caso de empate, no fim do segundo período, uma prorrogação de 5 minutos será usada para o desempate. A quadra do jogo deve ter as dimensões de 28 metros de comprimento e 15 metros de largura, medidas essas que são inseridas para competições da IWBF. A quadra deve ser delimitada por linhas, sendo que as linhas de lance livre de 3 pontos são de acordo com as regras da FIBA. A altura da cesta é a mesma do basquete tradicional, 3,5 metros. A cadeira de rodas. A cadeira de rodas deve ser adequada aos padrões para garantir a segurança e competitividade. A cadeira pode ter 3 a 4 rodas, sendo 2 rodas grandes na parte traseira e 1 ou 2 na parte frontal. Os pneus traseiros devem ter o diâmetro máximo de 66 centímetros e deve haver um suporte para as mãos em cada roda traseira. Sistema de classificação de jogadores. O basquete em cadeiras de rodas é um jogo para pessoas com deficiências permanentes nos membros inferiores. O sistema classifica os jogadores baseado na observação de seus movimentos durante uma performance de habilidade de basquete, como empurrar a cadeira, driblar, passar, receber, arremessar e pegar rebotes. A cada jogador é atribuído um valor em pontos igual à sua classificação. Os pontos dos 5 jogadores são somados para formar o time que alcance um determinado total de pontos. Cada jogador possui um cartão de classificação que deve ser usado durante o jogo. O cartão mostra a classificação do jogador, indicando também quaisquer modificações no seu assento e o uso de faixas ou aparelhos protetores e ortopédicos. Fica por aqui o meu vídeo explicando sobre o tema de basquete em cadeiras de rodas.